Shalom Adonai, seja muito bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Sociologia, aula 4. Hoje é encerramento desse livro. Eu já passei a aula 1, aula 2, aula 3 e hoje é 4. É encerramento dessa matéria, tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de quase 25 anos em São Paulo, capital. Já formei cerca de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. E temos os 3 cursos: básico, médio e bacharel. Básico, 20 livros. Bacharel, 40 livros. E também tem um mestrado em teologia, ó. Mestrado em teologia. É esse livrão grande aqui, ó. Tá bom, pessoal? Também temos anel de formatura de teologia, anel fino e anel grosso, ó. Anel de formatura de teologia. Depois dessa matéria de sociologia, nós vamos entrar nessa outra matéria, ó. Introdução à filosofia. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Tá bom? Então, sociologia. O que é sociologia? É o estudo da sociedade. E o que é uma sociedade? Nas aulas passadas eu falei. O hábito vira um costume. O costume vira uma cultura. E a cultura vira a sociedade. Sociólogo, que é uma profissão, ele não tem que colocar as normas na sociedade. A sociedade tem que ser assim. Não. Ele tem que estudar a sociologia como ela é. Porque o sociólogo não pode mudar a cultura dos índios, o sociólogo não pode mudar a cultura do país, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, são diferentes. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Paquistão, Afeganistão, são todos matérias diferentes, país diferente. Então o sociólogo tem que entender que é diferente um país do outro, uma cultura, um costume. Um come sentado, o outro come na mesa, um come... Na Índia eles comem de mão, sem colher, sem talheres. Então aí você diz, é errado? Não, para eles é certo, para você é errado. Na aula passada eu falei, lá na Escócia o homem usa saia. Aí você diz, é errado, é errado. Para eles é certo, é o jeito deles. É igual assim, você vai lá no meio da Amazônia e os índios estão lá sem roupa. Aí você, é errado, é errado. É o jeito deles. Os índios vão dizer para nós, vocês estão usando roupa, tá errado. E nós vamos dizer, você está nu, você está errado. Entendeu? Então não tem uma maneira certa de formar uma sociedade. Não. Tem vários tipos e aspectos de sociedade. Com roupa, sem roupa, come em pé, come sentado, come deitado, come com talher, come com faca, come com colher, a colher, com a mão. Entendeu, pessoal? Sociedade. O hábito vira um costume. O costume vira uma cultura. E a cultura vira a sociedade. Então, se você sair para outros países, você vai ficar admirado. Porque lá eles fazem diferente, dormem diferente, tomam banho diferente, o prato é diferente, a comida é diferente, tudo muda. Entendeu, pessoal? Então você tem que ser mente aberta, um missionário transcultural, entender que a sociologia é uma maneira de conhecer outra sociedade de outras maneiras. Sociologia como estudo de instituição, a sociologia como estudo das relações sociais. Nós somos um ser social. Jesus foi um ser social. Convidaram Jesus para o casamento,
Ele foi, porque ele era um ser social. O homem tem 4 mundos, eu sempre falei isso. Mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Mundo psicológico, Jesus falou, não andeis ansiosos. Mundo biológico, Jesus falou, que comeremos e beberemos. Mundo sociológico, ele falou, que vestiremos. Mundo espiritual, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus. Então o homem é um ser sociológico. Perspectiva da sociologia. Sociologia e ciências fins. A sociologia é uma maneira de conhecer a sociedade, os países, os costumes, as culturas, os hábitos de outros países. E o missionário tem que ser inteligente para entender isso, porque tem país que ele vai que o homem está sem barba, tem país que ele vai que o homem tem barba, tem país que ele vai que o cabelão está grande, tem país que ele vai que o cabelo está curto, tem país que o homem está nu, tem país que o homem está de saia, roupão, calça. Você tem que ser inteligente para entender que a sociedade tem vários costumes, vários hábitos diferentes do seu. É só a minha cultura que é a certa. Para você a sua é certa. E para deles é certo também para eles. Desde que a cultura não fira a Bíblia. Preste atenção. A cultura não pode ferir a Bíblia. Tá? Então, comer, calça, cabelo grande, barba, a Bíblia não fala disso. Agora tem país que o homem tem 4 mulheres. Aí sim a Bíblia é contra a poligamia. O que é poligamia? O casamento de um homem com várias mulheres. A Bíblia é a favor da monogamia, o casamento de um homem com uma só mulher. Entendeu, pessoal? Então, a cultura não pode ferir os princípios bíblicos. O hábito não pode ferir o costume bíblico. A Bíblia é doutrina. O que passa da Bíblia é usos e costumes. É cultura normal. Então, você diz assim, a minha cultura fere a Bíblia? Depende se a Bíblia proibir, por exemplo, a Bíblia proíbe mentir. A minha cultura mentir é normal. Não, é pecado. O que a Bíblia condena é pecado, independente do teu hábito, da tua cultura, da tua sociedade. Dependendo da tua cultura, o que a Bíblia proíbe, meu irmão. A doutrina é universal. Os hábitos, usos e costumes são locais. Tá bom, pessoal? Então, a sociedade é entender a sociedade de uma maneira diferente. Visão de águia. Entender que todos os países são diferentes do nosso. Lá eles não... Se você sair de país para o outro, você vai escandalizar. Você vai num país da Escócia, os homens estão tudo de saia dentro da igreja. Você vai em outros países que as mulheres deixam o seio por lá de fora. Então, você tem que entender que a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade das suas culturas. A sociologia ela não impõe o jeito que tem que ser. Ela explica por que é assim. Então nós temos vários tipos de sociedade, vários tipos de cultura, cultura indígena, cultura africana. Entendeu, pessoal? É culturas diferentes. Tem várias culturas, vários modos de lidar. Então você tem que ser inteligente. Aprender a lidar. Se você for abrir uma igreja lá na África, lá eles estão sem roupa. Você vai lá na Amazônia abrir uma igreja, lá os índios não usam roupa. Aí você chega pro índio e fala, você tem que pôr paletó, gravata para adorar a Deus. Não. Você tem que respeitar a cultura deles. Não se meta na cultura, a não ser que a cultura está ferindo a Bíblia. E mesmo assim, muito cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui, cultura que fere a Bíblia e você tem que ter cuidado. Você vai lá para o país árabe, prega, ele aceita Jesus, o homem. Mas só que esse homem é casado com 4 mulheres. O que você faz? Manda ele abandonar 3 e ficar só com uma? Ou fica com as 4? A Bíblia manda ficar só com uma. Então vou mandar abandonar as 3. Aquelas 3 que você mandou ele largar, abandonar, ela vai virar prostituta, porque o governo não dá salário,
ninguém sustenta ela, ela vai ter que vender o corpo para se manter. Vários missionários foram daqui para lá, as prostitutas aumentaram na cidade. Mandaram os missionários de volta. Você veio para cá trazer o evangelho, aumentou as prostitutas na rua. Porque está mandando elas abandonar o marido abandonar elas, e elas viram prostituta para sustentar elas e os filhos dela. Então a cultura está ferindo a Bíblia. Mas qual é a maneira certa de resolver esse problema? Escreva aí no comentário, vai. Eu vou finalizar essa aula dizendo assim: você é esse missionário, vai lá para o Afeganistão, Paquistão, país árabe, você pregou o evangelho na rua. Um homem aceitou Jesus, só que esse homem é casado com 4 mulheres, que a lei de lá permite. 4 mulheres. E agora? Você deixa ele com as 4 ou fica só com uma e manda rejeitar 3? A Bíblia é a favor da monogamia, casamento de um homem com uma mulher. Poligamia é pecado. E agora, como resolver? Eu vou mandar elas 3 embora e ficar só com uma. E o filho dessas 3 que foi mandado embora vai dizer: que Deus é esse que mal chegou no nosso país, já está mandando meu pai rejeitar minhas mães? Que Deus é esse, que evangelho é esse que chegou e mandou meu pai rejeitar minha mãe agora é prostituta para me sustentar? Então pode ficar com as 4? Ou só uma e rejeitar 3? Qual é a saída? Escreva aí, vai, comente aí. Tem que ficar com uma, ficar com 4. E aí, deu uma polêmica grande, mas eu quero que você comente, que eu, pastor Josiel, vou ver os comentários, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, um abraço. Hoje é encerramento desse livro. Próxima aula, Introdução à Filosofia. Essa aqui é a próxima aula, tá bom? Pessoal, quem quiser os 20 livros, eu passo o endereço que eu mando pelos correios, tá bom? Quem quiser o livro de mestrado, me chama no WhatsApp. É esse livrão grande aqui, ó. E quem quiser o anel de teologia, nós temos aqui, anel fino e anel grosso, ó. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Tá aqui, ó. Introdução à Filosofia é a próxima matéria.